pedir para a nossa irmã Jaque Portalete a prece de harmonização e abertura? Sim. Mestre Jesus, amado Deus de bondade, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos mais um domingo para o estudo, para a reflexão. Rogamos o auxílio da espiritualidade para que possamos entender tudo que aqui debatermos e que possamos praticar no decorrer desta semana todas as reflexões que aqui fizemos. Com esta pequena prece, rogamos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Que assim seja. Tá. Se não der para ouvir, pegue um grito, não se acanhe. Tá. Hoje nós vamos começar no item 25, ainda da primeira parte, capítulo 2, o item 25. Vamos começar pelo Gustavo aqui, que está perto, aqui tem a voz um pouco mais... Não podemos omitir uma categoria a que chamaremos de incrédulos por decepções. Abrange aqueles que passaram da confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram decepções e desilusões. Assim, desencorajados, abandonam tudo e a tudo rejeitam. É como aquele que nega a boa-fé e a honestidade, apenas porque foi enganado. É ainda o resultado de um estudo incompleto do Espiritismo e da falta de experiência. Geralmente, os espíritos enganam as pessoas que perguntam o que eles não devem ou o que eles não podem responder. Também são enganadas as pessoas que não estão suficientemente instruídas sobre o assunto que perguntam, e assim não conseguem distinguir o que é verdadeiro daquilo que é falso. Aliás, muitos veem o espiritismo apenas como um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para adivinhar o futuro e predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem a oportunidade para se divertirem com aqueles que pensam dessa forma. É desse modo que anunciarão maridos às moças solteiras, anunciarão honras, heranças, tesouros ocultos aos ambiciosos, e assim por diante. Frequentemente, essa postura dos espíritos levianos resulta em um sem número de decepções desagradáveis, das quais o homem sério e prudente sempre sabe se preservar. Então, ficamos mais uma categoria deles. Aqueles são chamados os incrédulos por decepção. Então, já tiveram um pouco de conhecimento, mas pelo que esperavam ser decepcionados. O que dá para nós comentar dessa? Aqui entra vários tipos de pessoas, né? Tem uns que se decepcionam quando pedem uma coisa, esperam e não são atendidos, né? E outros que vêm também pelo Espiritismo buscando uma coisa assim extraordinária, né? Milagres e coisas, e a gente sabe que não é assim que acontece. Aí quando também não são atendidos, se decepcionam também, né? Tem muitas pessoas assim, E também o que a Carmen falou, e o que me chamou a atenção também foi que os espíritos levianos e zombeteiros se aproveitam, né? Mesmo até para se divertirem, à custa daquela pessoa que estava ansiosa, que queria saber algumas coisas, né? Do futuro também. Fala, Silene. Bagulho no som, Marino. Você dá pra ouvir direitinho, mas os outros estão cortando e bem difícil de ouvir. Vamos experimentar desligar, vamos ver se é algo do ar. Eu não tô conseguindo ouvir bem. Será que não é a tua conexão, tia?
Pois eu troquei o celular, de Então repente é isso, que o meu celular está com problema, eu peguei do Belmiro, de repente é o celular. Mas vamos lá, se tu tá ouvindo bem é por causa que não tô no meu. Qualquer coisa, você liga a câmera que melhora, por causa que daí não mostra o vídeo, a conexão fica melhor. Quem sabe eu desligo a câmera. Isso, experimenta, vamos ver. Cadê seu semblante aqui, mas nós estamos com o teu sotaque. Tá bom, vamos ver. Ouviu bem Ok, agora? Tá, aproveita que tu tá com a palavra aí, o que tu acha sobre esse assunto aí que nós estamos estudando? Eu? É. Marino, muita gente ali, ó, as pessoas querem muito adivinharem, vão lá para querer saber coisas de fortunas, de casamento, se vai dar certo, de namoro, e é isso aí, essas pessoas que a gente já leu aqui nos anteriores, né, os incrédulos, né, aí vão lá e eles não têm aquela fé, assim, de saber se vem uma coisa, às vezes, que não é muito bom para nós, mas a gente já sabe que aquilo é para uma aprovação para nós, né? E nós temos que aceitar da melhor maneira possível, com fé, e agradecer que aquilo seja o nosso adiantamento espiritual. Então, é isso aí, é como aquela senhora lá falou, vamos lá, porque muitas vezes é decepciona, que vão lá e não dá certo, mas são, acho que, aqueles incrédulos mesmo. Alguém mais? Comentário? Aqui tem, ele começa dizendo que são os incrédulos por decepção, ou seja, quem se decepcionou, e ele diz que abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram desenganos. O que é confiança exagerada? Exagerada é quando a pessoa passa a acreditar que tudo que vem dos Espíritos é verdade. E já no Novo Testamento está um alerta, se não me engano, é de João, que diz assim, mais ou menos nessas ideias, né? Examinai antes se o Espírito vem de Deus, porque o Espírito sobe em toda parte, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Porque os Espíritos dizem o que querem, os Espíritos superiores dizem só o que é útil, só se atém a abordar aquilo que é providencial e que vai ser útil para a pessoa que ouve ou que lê as psicografias. Já os zombeteiros dizem qualquer coisa. E daí tem uma orientação nessa própria obra que nós estamos lendo. Aliás, não é nessa, é da Federação Espírita Brasileira, de não fazer evocação. Porque a evocação, você tem dificuldade de saber quem é que está se manifestando. E muitas pessoas procuram o Espiritismo para ouvir informações de como está um parente que desencarnou há pouco, ou nem tão pouco tempo, mas que não tem notícias. E se alguém for se aventurar a fazer uma evocação de um parente determinado, ou de uma pessoa qualquer, como é que ela vai confirmar que é aquela pessoa que está falando? É muito difícil esse processo. Se é uma psicografia, teria a possibilidade de fazer uma análise com um perito na área da escrita, né? E que foi até feita por Chico Xavier na defesa de uma pessoa inocente, segundo o julgamento, que estava sendo acusada de um crime, e que ele daí se manifestou. E aí um perito examinou e confirmou que a forma da escrita, a assinatura, era de fato proveniente da pessoa que dizia ser o espírito, e foi aceito como defesa, e o juiz inocentou o acusado, que em vida física era amigo do outro que agora estava sendo acusado, porque a arma disparada por acidente. Mas é muito temerário, porque se nós trouxermos isso principalmente para o campo jurídico, aí qual é a credibilidade do médico que está fazendo? Qual é a credibilidade do perito que está fazendo a perícia? É bem complicado. É grafodocumentoscópica esse tipo de perícia. E é muito utilizado para confirmar se um documento é verdadeiro, se ele foi assinado no mesmo dia, se foi numa única assentada, por exemplo, na Justiça do Trabalho, é na questão da anotação de ponto, quando ele não é eletrônico. Porque tem ainda pessoas que fazem a anotação do ponto manualmente. Foi feito todos os dias ou foi feito num determinado dia? E eles conseguem fazer isso. E já quanto a esses
espíritos, nós teríamos esse recurso? Dificilmente teríamos, né? A não ser que tivesse dinheiro para fazer isso, se fosse um trabalho de pesquisa voltado para isso. Então, e sem contar, desculpe, só mas de repente até, sem contar o grau de animismo que tem dentro de toda a comunicação. Nós vemos que Chico, o grau de animismo era mínimo. Se esse mesmo espírito tem psicografado por outro médium, de repente ele nem conseguiria fazer a letra já como ele fez através do Chico, que tinha a mediunidade, que não precisa nem comentar. A gente tem que entender bem o que é animismo, né? A então presidente da FERG, numa época eu fui num congresso em Juiz, a Elizabeth Barbieri, disse assim, embora temerária, ela falou que as boas comunicações têm no mínimo 30% de animismo. Imagine as outras, né? Mas o que é animismo? Animismo é aquilo que vem do médium e não do espírito. Isso é ruim? Depende de como ele é praticado. Porque e animismo não é misticismo, que é outra coisa, né? Porque misticismo é quando você faz com a intenção de enganar. E animismo não, o próprio médium pensa que vem do espírito. E em razão dessa questão do animismo, muitas pessoas temem dar passagem, temem fazer psicografia, porque acham que estão colocando no papel o seu pensamento, a sua ideia. Mas o animismo em si, ele é necessário para transmitir a ideia. Por que é a ideia? A ideia é o pensamento. O espírito transmite uma ideia de que forma? Porque a nossa ideia não é verbalizada. A verbalização são signos que nós produzimos em palavras ou escrita que representam a ideia. Mas como é que ele vai transmitir para o médium? Ele vai pegar a bagagem intelectual do médium, o conhecimento que ele tem, experiência de vida, para transmitir a ideia. Ele vai colocar no papel ou na sua fala aquilo que ele está interpretando do pensamento do espírito. Essa parte é o animismo. Mas não quer dizer que seja falsa, que seja contrário. O problema é quando o animismo é puro. Ele não reflete o que o espírito pensa. Na verdade é que o médium sente e confunde. Ele mesmo transmitindo, pensando que é um espírito. Isso já é uma coisa mais profunda, nós estamos recém no começo dos estudos. Não vamos adentrar muito nessa questão. Só uma pergunta, então nem sempre é 100% a manifestação? É muito difícil, não 100%, segundo a Elizabeth Barbieri e segundo muitos outros estudiosos do assunto. Porque 100%, a única possibilidade é a psicografia mecânica, que o médium não tem consciência nenhuma. Por exemplo, o Chico Xavier fazia, e eu acho que o Divaldo também faz, 2 psicografias simultâneas, uma com a mão direita e uma com a mão esquerda, com espíritos diferentes, enquanto dá uma entrevista. Então ele está falando de um outro assunto que nem ele nem sabe o que está escrevendo. Ele vai ver depois o que foi transcrito ali. E teve um congresso em Paris, e o Divaldo fez uma psicografia em francês, que ele não domina 100%, e espelhada, para não deixar dúvida. Ou seja, aquela que você, se você não tiver a capacidade de ler espelhado, você tem que ler o reflexo no espelho. Então não tem como uma pessoa criar, em tese não tem, né? Uma habilidade tão grande assim de escrever numa língua que ele não domina e espelhado ainda. Tem que ter muito hábito. E além disso, colocar ideias concatenadas e de profundidade. Isso prova que, de fato, ali é um fenômeno 100% espiritual, sem animismo. Não dá para dizer 100% sem animismo, como eu disse, é bem difícil. Mas esses casos são os mais patentes de uma pureza absoluta da ideia do espírito, sem interferência do médico. E voltando aqui para o estudo, então tem pessoas que vão lá e esperam a comunicação do seu parente e não conseguem, ou conseguem uma comunicação que não condiz com o que ela conhece da vida do seu ente querido que desencarnou, e ela passa a desacreditar nas manifestações mediúnicas, diz que tudo é misticismo. E prosseguindo aqui, ainda aí o que há é um resultado de incompleto estudo do espiritismo e da falta de experiência.
o completo estudo do Espiritismo eu acho que ele nunca vai fazer, mas pelo menos o básico, que é estudar as obras básicas. Ou pelo menos essa obra que nós estamos estudando, que é o Livro dos Médiuns, para entender pelo menos essa parte da comunicação dos espíritos. Aquele a quem os espíritos mistificam geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir da impostura a verdade. Eu mencionei várias vezes um exemplo que tem no livro O Céu e o Inferno, é Antônio B. A identificação. Allan Kardec preferiu não colocar o nome completo do espírito. Aquele caso daquele homem que havia sido enterrado e depois a família pediu para que abrisse o caixão porque esqueceram uma joia dentro e perceberam que o cadáver tinha mudado de posição, estava de bruço e que tinha inclusive devorado uma mão, supõe-se que porque estava com muita fome e não podia pedir socorro, até que sucumbiu. Aí foi dada a comunicação e ele contou as razões. Então não temos tempo aqui, quem quiser que dá uma lidinha lá que não sabe da história ainda, para entender as razões do porquê aconteceu aquilo. Segundo o ponto de vista dele. Então ele não podia dar todas as informações. O complemento das razões foi dado por Erasto, que na época era o guia do médium. Então diz aqui, nem tudo ele pode dizer. Eles não devem ou não podem dizer. Tem alguns casos que eles não devem. No outro livro, Missionário da Luz, também uma senhora orava para saber as razões da morte do marido e foi levada em desdobramento depois de bastante sofrimento, quando o espírito do seu marido já estava adequadamente preparado e assistido para informar a ela o que era útil e benéfico para ela, não a integralidade do fato. Também, quem não leu, é bem interessante ler, uma obra não muito grande, Missionário da Luz, que narra como é que é feito uma comunicação ou um contato. Nesse caso não era uma comunicação, era um desdobramento pelo som, e todos nós temos isso. Só que como naquela obra também relata, a gente não lembra exatamente, e às vezes nem lembra, mas sente uma mudança no comportamento da pessoa, no ânimo da pessoa, diante dos desafios da vida e como encarar as provações. E muitos, ademais, só veem no Espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os Espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Isso é uma coisa, também que é uma aberração. O Espiritismo jamais se propõe a fazer isso. Isso dá margem a que as pessoas rebaixem a imagem do Espiritismo, as pessoas que não conhecem. E também alguns acham que o Espiritismo tem a função de curar doenças físicas. E às vezes ficam assim surpresos, mas como você não está no Espiritismo, tem tal doença? Acha que a pessoa vai entrar lá e vai ficar sendo o corpo. E a cura não se dão conta. Por isso que fala em estudo, ela é feita do espírito para o perispírito e para o corpo. Nós precisamos nos depurar espiritualmente, claro, procurar os meios para curar as consequências, que as doenças físicas são consequências, não são causa. Mas, acima de tudo, lutar para debelar as causas, que são as nossas imperfeições. São as vibrações que nós alimentamos. São o campo energético que nós produzimos e interagimos com as pessoas. Em que campo nós estamos agindo? Aí a pessoa faz uma análise. Outra coisa muito interessante, pessoas que, já fugindo um pouco do assunto, ficam preocupadas, para onde eu vou quando eu morrer? Porque santo ninguém é, né? A gente sabe que não vai para um paraíso, vai para uma colônia espiritual, dependendo do merecimento mais ou menos elevado. Mas para onde eu vou? Uma análise bem fácil de fazer. Que tipo de sonhos você tem que você se lembra? Os teus sonhos são agradáveis? São desagradáveis? Claro, nós temos 3 tipos de sonhos, não vamos entrar no mérito da questão agora aqui. Mas aqueles de desdobramento, aqueles em que a pessoa vive realmente no plano espiritual, onde ela vive? É um lugar bom? Se é bom, ótimo, vamos reforçar as nossas virtudes e tentar podar ao máximo as inclinações más. E se não for boas, então onde está o problema? Onde é que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que fazer para ter sonhos melhores?
condizentes com aquilo que eu imagino que é o lugar que eu vou viver no futuro. Eu não me refiro aqui aos sonhos já entrando, sonhos físicos, que na verdade são sonhos que a pessoa tem em decorrência de uma disposição física. Uma pessoa que vai dormir com o estômago cheio, uma indigestão, vai ter pesadelos. Eu tenho pesadelos repetidos em razão da neuropatia diabética, que são terríveis. Quem não sabe o que é a neuropatia diabética, também fugindo um pouco, é uma consequência do diabetes ao longo tempo e que acomete a maioria dos diabéticos com mais de 20, 30 anos nessa situação. As bainhas dos nervos vão gastando e eles se tornam muito sensíveis, então dói constantemente. Quando ele está acordado, quem tem uma mente ativa consegue até não focar na dor, mas quando dorme e relaxa, isso influencia o sono e a pessoa pode ter pesadelo. Não vou dizer que tem, eu não tenho todas as noites, noite passada não tive, mas há 2 noites eu tive uma que foi terrível, né? Eu sonhava que tinha uns vermes que saíam dos braços assim, e eu apertava como se fosse um furúnculo, e ele saía, eu pegava e arrancava, só que no contato com a pele ele penetrava de novo. E eu esmagava ele e ele se reproduzia e devorava a si próprio e voltava a contaminar, altamente contagioso. E isso é por causa das dores que dá no corpo, que acaba produzindo. Ou que está nascendo pelos gigantes, eu arranco e eles estão sempre se reproduzindo, não é uma tortura. Mas isso faz parte do processo expiatório. Onde estão, já aproveitando, onde estão as causas disso? No meu caso, é diabetes tipo 1, hereditário. Segundo a Associação Médica Espírita do Brasil, o diabetes é uma doença que veio com o objetivo de criar disciplina nas pessoas que não têm. E eu me descobri uma pessoa indisciplinada. Porque eu sempre repito o que eles dizem, né? Tem 2 opções. Ou você domina o diabetes, ou deixa ele te dominar. E como ele é uma doença degenerativa, fatalmente vai ser a desencarnação. Então a pessoa se obriga a criar uma disciplina. Por exemplo, eu agora há pouco medi a minha glicose. Sempre tem que medir a glicose antes de qualquer evento. Estava 50 e pouco. Eu carrego algum alimento que eu possa ingerir rapidinho. Até estava comendo, que quem assistir o vídeo vai ver, para equilibrar a glicose. E se tiver alta, eu tenho que usar a insulina. Para quem for assistir o vídeo, é essa aqui, ó. Mas aí eu já estou fugindo um pouco do tema. Nós estamos aqui no tema dos espíritos. Uma hora vamos falar sobre isso. Mas eu vou incluir ele no tema. Ele está mostrando que ele ficou e não se decepcionou. Então, por quê? Porque ele estudou. Então, ao contrário do que diz aqui. Então, aquele que vem com pressa, querendo resolver os seus problemas rapidinho, se decepciona. Ao contrário dele, ele veio e está aceitando e com o estudo ele compreendeu que provavelmente, no caso dele, ainda vai demorar um bom tempo ainda para ele solucionar esse problema dele. Nessa encarnação já estou criando disciplina. Eu tenho os horários para levantar. Eu levanto no máximo 7h20, quando muito. O meu horário de levantar é 6h40. Quando a glicose está meio alta, eu levanto um pouco mais tarde. E a pessoa poderia dizer, mas eu sou espírita e não adianta nada. Mas é que o espiritismo me ensinou que isso aqui é uma consequência. É uma consequência de uma indisciplina, até na área alimentar, numa encarnação passada. Porque se hoje eu não fosse diabético, eu tenho certeza que eu seria um glutão e um beberrão. Quando eu me descobri diabético, eu não almoçava sem tomar uma cerveja. E aí tive que parar, porque cerveja é muito energética, né? E tive que cortar esse hábito. Hoje eu tomo um vinhozinho no jantar, né? Mas também tem que cuidar para criar o hábito de não tomar vinho se for dirigir. Se eu vou a uma festa, eu não bebo. Eu vou seguidamente em festas comemorativas e percebo que quase que 100% do pessoal bebe e vai dirigir depois. Eu já não bebo, mesmo que fosse um pouquinho só. Às vezes eu estou viajando, eu vou a uma vinícola, eles querem me dar um copinho para experimentar. Não, estou dirigindo, como é que eu vou beber aqui e sair dirigindo? É pouco, mas tu pode se complicar. Então tem que ter responsabilidade. E o Espiritismo ensinou isso, essa disciplina. Então eu não me decepciono. E o fato de eu ter parentes que não vêm dar uma comunicação direta, eles podem se manifestar, às vezes eu tenho visto algumas manifestações, mas não específicas sobre um assunto, não me decepciona.
Porque a utilidade do Espiritismo está nas obras básicas. O que eu vou fazer com o que eu aprendi aqui? Aqui tem muito mais que suficiente. Qualquer espírito, por mais evoluído que seja, ele não vai avançar muito além do que nós já temos aqui. Eu vejo pessoas que se apaixonam por comunicações que dizem ser mediúnicas, que é Chico Xavier que fala, ou é Bezerra que fala. Aí, em primeiro lugar que eu olho, qual é o médium que está dando dessa comunicação? É um médium já de credibilidade confirmada, ou é alguém novo se aventurando a ganhar crédito em cima de nomes que têm credibilidade? Então tem que tomar muito cuidado. E também qual é a linguagem que ele usa. Eu vi há pouco tempo não tão pouco assim, mas foi um pouco antes da pandemia, uma comunicação que dizia que criando alarmes sobre o futuro do Brasil, e era FEB. Eu digo, mas a FEB divulgou isso aí? Eu liguei para a FEB. Eu digo, não é possível que a FEB tenha divulgado isso aí. Daí eles falaram que não, que tem duas FEB no Brasil. Tem a Federação Espírita Brasileira, que é do Espiritismo, e tem a Federação Espírita do Brasil, a mesma sigla, que engloba as outras religiões espiritualistas, também de comunicação mediúnica, mas que não são espíritas, são espiritualistas. E já, segundo a pessoa que conversou comigo, não tem como impedir que eles usem. Talvez não vou entrar no mérito da questão se tem algum recurso jurídico para isso, mas estão usando. E aí as pessoas que são ligadas ao movimento espírita, a FEB divulgou e compartilham. Então nós temos que tomar cuidado, senão a gente vai se decepcionar, vai que um espírito lá faz uma previsão catastrófica ou maravilhosa e não aconteça. E a pessoa vai dizer, mas a FEB divulgou isso. Mas qual a FEB? Então, olha, na dúvida, a pessoa tem que se abster de aceitar uma verdade. Eu acho que é Erasto mesmo que disse. Eu sempre digo que eu Allan Kardec, mas não, foi orientado a ele, foi Erasto que orientou. Que é preferível, eu sempre repito isso, negar 9 verdades ao aceitar uma mentira. Mesmo que seja a FEB, a Federação Espírita Brasileira, a comunicação é condizente com o que a gente tem de comunicações daquele espírita, porque a FEB é feita por pessoas também, e nesse caso não era a nossa FEB, era a outra FEB, como eu acabei de dizer. Então, todo cuidado é pouco. Hoje, quem está, por exemplo, trabalhando em análise de obras, tem um compromisso bem grande em fazer essa análise, porque a nossa Federação Gaúcha aqui tomou esse critério. O que vamos divulgar? Tem credibilidade? É totalmente isento de falhas a análise? Não é. É feita por pessoas. Então é compromisso de cada um ao ler uma obra. Claro, os iniciantes não vão ter essa capacidade. Só tem essa capacidade quem já estudou todas as obras básicas. Estudou, não leu. Estudar como nós estamos fazendo aqui. Aprofundar a questão. E aí a pessoa vai ter um cabedal de conhecimento suficiente para fazer uma análise mais aprofundada e não cair nessas armadilhas aqui. A pessoa que está entrando é muito fácil cair na armadilha e acabar acreditando que o Espiritismo é uma balela e se decepcionar. E depois de um apoiador até passar a ser um combatente. A propósito, tem uma pessoa que eu admiro muito o conhecimento dela, fala até grego, um porto alegrense. Foi palestrante espírita e hoje é uma pessoa que combate não o espiritismo, mas o movimento espírita brasileiro. Mas de uma forma um tanto sofista. Ele desculpa ele, porque é uma pessoa muito mais inteligente que eu, muito mais estudiosa, não vou dizer o nome dele aqui para não criar prevenção. Mas os irmãos talvez já tenham ouvido falar. Fala muito bem, uma dicção, eu vou dizer quase que perfeita, uma voz bem, tipo um locutor, bem apresentado. E hoje ele começa a combater, inclusive, as publicações do próprio Chico, Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o próprio Divaldo, cria as suas fundamentações. Em algum momento ele se decepcionou, mas por incrível que pareça, ele não se decepcionou com as obras básicas, se decepcionou com o movimento espírita. Então nós mesmos temos que tomar cuidado como é que nós divulgamos o espiritismo. Ele tem as suas razões, não vou entrar no mérito da questão, porque daí nós estaríamos num congresso aqui.
e uma pessoa esclarecida. Aí eu volto a lembrar aquela fala do Edivaldo Pereira Franco, uma vez perguntaram para ele: se você descobrisse que a febre estava em erro e você certo, você deixaria a febre? Lembra da resposta que ele deu? Ele diz: não, eu prefiro errar com a febre a acertar sozinho. E eu sempre repito que eu fiz uma análise assim, mas não entendi. Esse nosso irmão, por exemplo, prefere acertar sozinho, mas ele é uma voz gritando no deserto. Acertar no ponto de vista dele, não estou dizendo que ele está certo, né? Ele é uma voz gritando no deserto, fatalmente vai ser esquecido com o tempo. Assim como foi aquele o Valdo Vieira, que trabalhou com Chico Xavier, e de repente se tornou uma espécie de guru, meio místico ou bastante místico, e criticava alguma atividade do Chico Xavier. Ele quase não é lembrado, já o Chico Xavier é sempre lembrado. E essa postura de Valdo é muito nobre, porque a verdade, como eu disse, ela sempre prevalece. Então, por isso, se você nega as verdades, hoje, um dia, ela vai prevalecer. E se o Divaldo estiver certo, não aconteceu isso, mas digamos que acontecesse, ou qualquer um de nós, que estivermos certo num ponto e os demais equivocados, fique com o grupo, exponda as suas ideias, não entrando em conflito desnecessário, e com o tempo a verdade vem à tona. E se você ficar fora, as pessoas não vão te ouvir. As suas ideias não vão frutificar se estiverem certas. Se você estiver em erro, você também vai se dar conta e um dia vai se corrigir. E esse estudo aprofundado que a gente faz facilita muito esse entendimento. Para isso, para não me prolongar muito, né? Bom, então vamos passar para o próximo item, o 26, Valdecir. Eu sou muito bem de leitura, mas vamos lá, né? Aqui ninguém é muito bem. Então, uma classe muito numerosa, é mais numerosa, mesmo de todas, mas que não pode ser alinhada entre os expositores. Os incertos são geralmente espiritualistas, porque por em princípio e nas maiorias há uma vaga inversão das ideias espíritas. Uma inspiração para algumas coisas que não pode definir. Não falta os seus pensamentos. São seres condenados e formulados. Sendo o espiritismo para eles como um raio de luz. A claridade que dissipas o nevoeiro também acolhe-os com a dor, porque os livra das angústias da incerteza. Então o que nós temos, que não chegam a ser opositores, mas daqueles que são incertos. Os espíritas, por intuição aqui, vou dar a entender, então eles já têm uma ideia, só que não está organizada, não tem a compreensão, por hora intuitivo. Isso aí alguém já teve alguma, nessa encarnação dos presentes, nessa situação, que mais ou menos já tinha intuição, não compreendia, mas a ideia espírita já tinha, antes de ter o conhecimento, já tinha aquela tendência mais ou menos, só não compreendia, e que agora com o estudo já começa a clarear essa ideia que parece que já tinha em si. Geralmente são lembranças de outras reencarnações, né? Que aí a gente ouve alguma coisa assim que fala sobre o espiritismo e para a gente parece que aquilo não é novidade. Parece que aquilo ali a gente já tinha um conhecimento anterior. Eu acho que é por isso que aí, como diz aqui, ó, que aí é uma luz para a gente. O espiritismo traz um traço de luz, de claridade que dissipa o nevoeiro, né? Porque aí clareia para a gente. A gente não fica com aquela dúvida, parece que a gente tem mais aquela certeza de que aquilo ali é verdade. Eu, quando comecei a vir no estudo aqui,
Né? Sou seguidor da casa, né? Eu estava ali na palestra, vi as pessoas comentando e tal. Daí comecei no estudo aqui, que eu cheguei em casa e falei assim, mas não é, não entendo nada da leitura, assim, mas é assim que vai ter que começar a aprender o que é a leitura, o que é o espiritismo, né? Começar a criar uma noção, porque se tu não participar, não ir lá e ver teus colegas falarem, os que sabem, tu vai estar sempre na dúvida o que é um estudo espírita. Daí, tá, então eu estou aí, eu vou ir aprender lá com o pessoal que entende dessa coisa, né? Daí que eu comecei a entender que eu ia ali escutava uma palestra, né? Daí eu escutava ali, ia para casa e tal, né? Não, pegava um livro, dava uma lida, sou muito ruim com leitura na realidade, né? Porque eu só leio para mim, baixinho e não é público. E daí eu comecei a dizer, mas eu não vou conseguir lá, um dia vai ler, bom, nada. Daí comecei a gostar e ver que o espiritismo é diferente do que eu estava seguindo o espiritismo. E outra coisa, assim, ó, em casa a gente lê um livro, parece que a gente entende menos, né? E no grupo, outros explicando e falando, compartilhando conhecimento, vai abrindo, ó, vai ampliando mais os conhecimentos, a gente facilita para a gente aprender mais, né? Não é que nem estudar sozinho. Não. E aqui uma coisa que é bem importante a gente ver, que essa classe é muito numerosa, e mesmo a mais numerosa de todas. Então, isso está no livro dos médiuns, mas creio que não mudou nada. Que ainda, e essa numerosa classe, é quantas pessoas que estão sedentas do conhecimento, que já tem em si que não compreende, que não tem mas que tem essa tendência, que só falta adquirir o conhecimento. Praticar. Só falta estudar. Então, e se tem essas pessoas querendo, compete a quem levar elas ou despertar, que aqui tem a fonte de que elas precisam. Esses aqui somos nós. Eu também. Quando a gente, por exemplo, diz assim, tinha uma vaga ideia, de onde é que vem essas ideias? Desses 2000 anos aí de cristianismo, e também antes, quem estava no meio das religiões vinculadas ao judaísmo, que fala ali da primeira revelação, que nós chamamos de Antigo Testamento, fala em Deus, fala em espíritos ou almas, mas não deixa bem claro, a pessoa fica em dúvidas sobre essas questões. Mas recentemente o cristianismo veio nos trazer uma ideia, que na verdade é um sincretismo do paganismo, a ideia de céu e inferno, misturando como se fossem lugares definidos e não estados de consciência. E a gente começa a questionar assim, mas isso é certo, é errado? Como é que isso se dá? Eu tinha uma grande dúvida nesse sentido, eu me achava um perdido antes de me tornar espírita. Eu sempre digo, eu fiz o catecismo na igreja católica quando criança, depois passei por igrejas protestantes e tinha uma visão deturpada do espiritismo. Eu achava que era coisa do demônio, as pessoas falam por mortos, eu tinha isso como o fim do mundo. E aqui a gente aprende que não existem mortos. E essas ideias inatas vêm desses questionamentos. A gente tem mais ou menos uma ideia. Como é que Cristo falou com Moisés e Elias, se não existe comunicação dos Espíritos? Mas isso é atributo dos santos. Moisés era santo? Moisés mandou matar um monte de pessoas? Era um espírito evoluidíssimo, não desmerecendo as atitudes dele. Elias também mandou decapitar um monte de mulheres, se não me engano. Se não me engano é mulher, agora estou confundindo com a outra mulher. Na verdade ele mandou decapitar pessoas, né? Tanto que depois ele reencarnou como João Batista, foi lá que Jesus disse. Que Elias já veio e não reconheceram e fizeram com ele tudo o que queriam. E aí compreenderam que falavam de João Batista. Então ele veio expiar o seu erro. E como é que depois se comunicaram? As pessoas ficam assim questionando. O Espiritismo vem esclarecer que tudo isso é possível, né? E outra questão que foi abordada aqui, que nem o Valdecir, Silane. eu não lembro. É Silane.
Islane. Não, sim. Cislane. Silane. Silane, olha só. Esse é o meu nome. Silane, nós estamos há vários dias, vários encontros juntos, eu não memorizei ainda. A Silane falou que a pessoa, num grupo de estudo, visualiza melhor aquilo que leu sozinho em casa. Por quê? Porque nós temos um prisma de visão, embasado no nosso conhecimento, na nossa bagagem de conhecimento. Então eu vejo as coisas de um ângulo, é como quem olha, por exemplo, um copo de um lado. Se tem uma estampa no lado, eu a vejo. Se não tem, tem do outro, eu não a vejo. Mas quem está do outro lado vê. E trocando informações a gente aprende mais, a gente consegue entender mais. O Valdecir falou que vem aprender com quem sabe. Ninguém sabe tudo. Então uma coisa que eu sempre alerto, quem está no grupo de estudo tem a obrigação de expor suas dúvidas. Se alguém está falando assim e a pessoa discordar, não aceitar porque achar que o outro sabe e eu não sei. Isso é muito comum nos grupos de estudo. Tem uma pessoa mais fluente, que fala mais, que tem mais conhecimento, e que os outros aceitem como uma imposição da verdade. Mas aí a pessoa tem a obrigação de questionar, mas será que é assim? E colocar as suas razões, as suas dúvidas, para em conjunto tirar as dúvidas. Se a pessoa não puder responder na hora, vamos marcar para o próximo encontro, cada um recebe a tarefa de dar uma estudadinha em casa, buscar fontes confiáveis para tirar as dúvidas. E assim a gente aprende em conjunto. Eu me recordo que uma vez eu entrei numa live de um grande expoente espírita e a pessoa comete pequenos equívocos na forma de se expressar. Daí ele falou, Jesus falou que uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Eu pensei, poxa, mas eu vou falar aqui, eu vou desmerecer a pessoa que estava dirigindo, né? Eu escrevi no chat ali, né? Quem falou foi Pedro. E aí ele leu e reproduziu, né? Que ele havia cometido equívoco, de fato. Foi Pedro, não foi Jesus. Mas isso é só a informação é válida. Só a fonte que não era correta. E nós cometemos vários equívocos. Por exemplo, Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo. Na verdade, ele reproduziu uma frase escrita no pórtico do templo de Delfos. Aí, são coisas que nós só levou a fonte, mas a informação é verdadeira, né? O próprio Santo Agostinho disse, um filósofo da antiguidade dizia, conhece-te a ti mesmo, referindo-se a Sócrates. E ele tirou lá desse pórtico. Era uma utilização. Mas se a gente entrar no grupo de estudo, a pessoa diz, mas não foi fulano que disse, e a pessoa corrige. Eu usava uma expressão que eu ouvi palestrante dizer, Jesus falou, tudo que faço podeis fazer e muito mais. Vós sois deuses, né? Tudo que faço podeis fazer e muito mais. Eu usei essa expressão um dia, não digo mais, para um colega meu do trabalho, que era do 7º dia. Mas Jesus não disse, sois Deus, podeis fazer muito mais. Ele disse, Deus, onde está escrito isso? Aí eu não soube responder. Fui ler o Novo Testamento e não encontrei. Depois, mais tarde, pesquisando na internet, eu vi que, na verdade, Jesus estava respondendo. Aliás, ele estava criando, colocando assim uma questão, um fato. Queriam apedrejá-lo porque ele se dizia filho de Deus. E ele diz assim, mas não está escrito na vossa lei, sois deuses? Ele se referia a um salmo que diz isso, né? E não se referia ao povo, se referia àqueles que estão na sinagoga na época, né? Que eram os juízes. E quanto mais aquele que se diz filho do homem, então eu queria apedrejá-lo. E depois, num outro momento, ele diz assim, eu vou para meu Pai, daquele que em mim confia fará essas coisas e muito mais, se acreditar em mim, né? No outro momento, aquele que confia em mim fará essas coisas e muito mais. Ele não diz, vós sois Deus e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então as pessoas misturaram duas frases, criaram uma terceira frase e botaram na fala de Jesus, que não é verdadeira. Então se a gente for usar, temos que usar verdadeiramente o que foi dito. Isso já é quase que um desvio doutrinário. E eu vejo muitas pessoas fazendo e eu fiz. Então, quando a gente está em grupo, nesse caso não era um grupo de estudo, mas na conversa a gente aprende também. E aqui, havendo dúvida, ou em qualquer grupo de estudo, nós temos a obrigação de perguntar para quem está falando, de expor o nosso ponto de vista para ver
parar as arestas das dúvidas, né? E a pessoa, se não souber, ter humildade de dizer, ó, no momento não posso responder, vou pesquisar para responder mais tarde. Como na conversa que eu tive com meu amigo, eu não disse onde é que estava, porque não sabia. Fui pesquisar e não encontrei. Bom, estamos um horário agora, 9h51. Para mais uma explicação de mais um item, ainda seria curto, e eu estou ansioso para fazer um convite para vocês, para todos nós participantes do grupo. A Carmen, nossa colega aqui mais próxima aqui, é a coordenadora da assistência social da casa. Nós temos famílias assistidas aqui, então pessoas com necessidades materiais que a casa auxilia de várias formas, e todas as quintas-feiras eles recebem aqui uma refeição, levam as doações que recebemos aqui, alimentos e coisas, levam para casa. Normalmente esses encontros não acontecem quando cai um feriado numa quinta-feira. Quinta-feira, dia 12 do mês que vem, é feriado, dia da criança, e daí não teria. E eu tomei a liberdade, sem falar com ninguém, nem com a esposa, não tinha falado, mas falei com a Carmen, se o nosso grupo não poderia assumir essa quinta-feira, do dia da criança, para nós trazer para essas famílias, são em torno de 14 famílias, que vêm aqui para o almoço, daí para eles trazerem também as suas crianças, e nós compartilhar com eles o nosso grupo, com a ajuda dos demais da casa, com quem queira participar, enfim. Daí só nós compete a organização e garantir o mínimo necessário. Quanto mais nós conseguirmos, melhor. Mas quero ver a concordância do grupo. E daí eu dou o retorno para a Carmen. Não foi feito convite para ninguém. Eu falei com a Carmen e agora estou falando com vocês. Então, se nós assumir com a liberdade de quem não quiser participar também. Eu já antecipo que nós estaremos em Santo Antônio. Estaremos viajando, como eu te falei antes, né? Mas eu posso colaborar com doações. Eu, infelizmente, não estarei aqui. A não ser que mude de ideia, mas até lá, né? Olha, eu pensei, mas é uma coisa de grupo. O que o grupo achar melhor e que for praticável é o que predomina. Eu pensei em a gente fazer um galeto de almoço com maionese, participação de todos os irmãos da casa, principalmente, que quiserem participar, daí dão uma colaboração para cobrir o gasto, como desse, e de participarmos junto com eles, de sentarmos à mesa, se alimentarmos, de chegar e nos abraçarmos todos os irmãos. Então, independente, chegar a participar todos juntos, sem diferença, que não tem. E, então, é o que eu pensei. E daí... Eu pensei em fazer a sobremesa. A Silene quer fazer uma sobremesa, e daí a gente trazer alguma coisa direcionada para as crianças também, né? Que é o dia... Mas também não precisa ser aquilo, porque também a gente sabe que em assistência social, em outros lugares, também recebe muito os pacotinhos e coisas, para a gente pensar alguma coisa que seja importante para eles. Vai ter palestra, passos. É normal, o atendimento se acontece, no caso é como sempre acontece, daí a partir da 1h20 a gente tem que estar aqui. Quiser vir um pouquinho antes, comprar sal, galeto, daí vai vir um pouquinho antes, mas as famílias chegam a partir da 1h10, 1h20. Sim, não, mas é que daí seriam convidados para vir antes, para vir pelo meio-dia. Esse é o dia especial, né? Do dia da criança, eles vão ser avisados já antes, que nesse dia vai ser diferente dos outros. Vai ser o meio-dia o almoço. O meio-dia o almoço, que é para todos participar do almoço. De quem se propor a vir e quiser participar, não vai fazer o almoço em casa e vai vir aqui. Eu já tenho como, uma preocupação que eu já tenho como assar o galeto e tudo, trazer na hora quentinho no isopor, ali trazer na hora, tem tudo
já Eu convido a minha irmã, que mora em Santiago, se ela puder vir para participar junto com nós, tá. esteja convidada. E eu convido os demais que não moram na cidade para virem também, eu recepciono com o maior prazer. A Vanessa e os outros, né? Hoje. Então, lá está só uma... criança, Repete o dia, por gentileza. O dia que é? Dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro, dia da criança, uma quinta-feira. Ah, nós vamos estar viajando. Eu tenho um bootcamp em Santa Catarina, nós vamos estar retornando. Mas eu também ajudo com questões de colaboração, de compra, eu não sei se vocês vão comprar brinquedos, né? Até questão de divulgação, vou falar com um conhecido meu, que ele trabalha com animação, ele é palhaço em Santo Ângelo, ver se ele não pode, de repente, participar e para brincar com as crianças. Vou ver se eu consigo alguma coisa. Aham. Gostei da ideia. Daí é só nos dar o retorno depois. E como é Dia das Crianças, também a gente geralmente costuma, eu todos os anos eu compro o sorvete, as caixas de sorvete, se está calor eu sirvo sorvete para eles porque eles gostam, né? Mas é uma ideia. É uma ideia que daí fica assim, ó, as colaborações mesmo, como quem quiser colaborar com dinheiro, já compra essas coisas, a gente vai fazer uma prestação de contas depois, fica bem. Até seria o correto, arrecadar o dinheiro, só comprar e depois faz, né? Trazer, fazer o... mas fica, porque às vezes, como a senhora disse, eu gostaria de fazer uma sobremesa, quem quer trazer que nós vamos participar, todos ali, tudo, quer trazer um bolo, quer trazer um pudim, uma coisa, e alguma coisa, daí um sorvete, daí umas doações que geralmente vai comprar, daí tem alguém que vai trazer pacote de bala, depois a gente vai fazer um pacotinho para eles e a gente dá o que pode de coração, mas quem puder tiver presente, que dê um abraço neles, que dê o carinho, que dê essa coisa também. Tudo será bem-vindo, né? A Sirlene levantou a mão, né? Pode falar, Sirlene. Estou pensando seriamente em estar presente. Que bom. Vamos ver, de repente, nós vamos para aí conhecer o pessoal e fazer essa festa. Sempre gostou do vai ser um prazer. Então, ninguém se manifestou contra. Olha, se é contra, aproveite. Senão é preclusão consumativa. E agora o cara se pareceu. Quem fala, consente. Bom, então assim, qualquer ideia pode colocar no grupo, pode ligar para mim, pode você comunicar, vamos nos comunicando, vamos nos organizando, vamos fazer uma coisa bem bacana. E um dia também para nossos irmãos da casa, nós dos grupos, que a gente às vezes não tem quase tempo de fazer essa conversa mais particular, mais íntima, assim, de uns com os outros, que chega na hora do estudo, é a pressa e estudo, mas aquele de chegar e conversar bem descontraído, a gente tem às vezes ainda falta isso. E como nós temos muito tempo, agora chegou a hora de nós fazer nossos aglomeramentos agora. Tu não cortou a câmera daqui? Ué, cortou sem querer. Ainda bem que eu vi o Silvio lá. A Sirlene mora em Santiago, a Vanessa em Porto Alegre. Estou retornando a câmera aqui, que tal? Estou vendo aqui o itinerário, porque nós vamos estar em Florianópolis. Estou pensando em sair de Floripa direto a Santo Ângelo e depois ir a Santiago. Então, a gente está vendo aqui se tem essa possibilidade dele. Que bom, Vanessa. Eu estou ansiosa para conhecer Vamos ver se eu consigo aqui, estou vendo. Bom. Trazer também, já vem a família aqui para nós conhecer os novos, que o vergonha já está grande a menina e a gente conhece só por vídeo. Ela faz um esforço então, para nós é um grande prazer, Vanessa. Eu acho que vai rolar, estou vendo aqui a viagem. Olha aí, já outra coisa que já nós se reunir já presencial.
Então, agora que já estamos com nossos pensamentos já em harmonia com a espiritualidade, chegou o momento de nós encerrar o nosso estudo de hoje, irradiar boas energias para onde houver a necessidade, onde tem as provas e expiações desse nossa casa, né? Nosso mundo onde vivemos, que podemos ajudar mentalmente agora a direcionar nossos pensamentos. Nós que temos os nossos conhecidos, nossos amigos, vizinhos, enfim, pessoas que sabemos que estão nos hospitais, estão em tratamento, que dirijamos o pensamento a eles nesse momento. Mentalizamos aqueles que conhecemos, que sabemos aonde estão, porque essa energia chega lá. Não só a nossa, mas também dos mentores espirituais. Aqueles que temos, como o Luiz, a mãe do nosso irmão Wilson, que está no hospital, outros familiares que estão neste momento, que não só eles, mas também aqueles profissionais da saúde que lhe dirigem o tratamento, que têm o acesso à espiritualidade para que deem o melhor diagnóstico, façam o melhor por eles. Também os demais familiares sejam assistidos pelos mentores espirituais, porque quando tem um doente na família, a família de certa forma também adoece. Também precisa da harmonia, precisa de tranquilidade para que consiga ajudar aquele que está no seu momento de prova. Todos precisam passar por este momento, aceitar aquilo que não pode ser mudado e ter a possibilidade de mudar aquilo que pode. Aqueles que há pouco tiveram familiares, entes queridos, amigos que retornaram à pátria espiritual, que possam ser lembrados e a eles chegue a nossa prece por meio dos mentores espirituais que os assistem, para que eles recebam a ajuda para a sua evolução, que cada um conforme suas necessidades e que com a nossa possibilidade possamos transmitir o melhor a eles. Que possamos nós estarmos harmonizados para levar daqui, de onde estamos, repartir com familiares ou com quem estivermos essas energias de paz, de amor, de harmonia, e que possamos transformar os lugares onde chegarmos por lugares mais harmônicos, mais alegres, e que possamos sempre contribuir para melhorar nessa semeadura de amor em que nos encontramos aqui. O objetivo de nós todos, de juntos crescermos espiritualmente. E é com essa certeza e agradecidos por este momento que, em nome de Deus e de Jesus, dos mentores espirituais a quem agradecemos o auxílio, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja.